Olá pessoal, bem-vindos às nossas aulas de processo civil aqui na PIC Cursos. Você que está se preparando para o concurso do TJ, né, São Paulo, você sabe que as normas de processo civil tiveram alterações muito significativas. Nós tivemos aí em 2015 um novo Código de Processo Civil. Veja, não é que o Código de Processo Civil foi alterado, não. Então, tivemos um novo Código de Processo Civil. E aí, algumas coisas se mantiveram, mas mudou-se muita coisa. Então, é importante que você esteja aí atualizado, atento, de acordo com as novas regras, tá certo? Se você já vinha estudando anteriormente, tem que estar atento aí para o que mudou. Porque, especialmente nessas mudanças de legislação, as bancas gostam de exigir as alterações, para ver se o aluno está atento em relação a isso, né? São vários artigos que vão cair na sua prova. Em algumas partes, eu vou apresentar artigo por artigo aqui para vocês. Em outras, eu vou apresentar um resumo para a gente ganhar tempo daqueles pontos principais, ok? Então, nesses blocos iniciais, nós vamos começar a ver artigos por artigo, mas quando nós chegarmos lá, quando falarmos sobre os ritos, eu vou aqui basicamente trazer aqui o esquema dos pontos principais para você guardar, para que realmente aquilo que interessa para a sua prova, tá certo? Vamos lá, então, começando. Sempre bom começar pelo começo, não é isso? Os primeiros artigos do edital, que são os artigos que tratam sobre impedimento e suspeição, começando lá no artigo 144. E aí vamos só entender, então, o que é primeiro impedimento e suspeição, para antes a gente entrar nas normas, né? Então, agora, nós estamos vendo direito processual civil. E na sua prova, basicamente, vai cair Código de Processo Civil. A gente vai falar de uma ou outra coisa, tem a lei dos juizados, mas é basicamente CPC, Código de Processo Civil, ok? Esse de 2015 agora. Muito bem. E aí, o artigo 144, até o 148, ele vai falar sobre impedimento e suspeição. O que é isso, pessoal? Vamos lá. O juiz, uma das características que o juiz deve ter ao julgar um caso é a imparcialidade, também chamada de equidistância. Imparcialidade ou equidistância é a mesma coisa. O que é isso? A imparcialidade faz com que o juiz não deva ser propenso a julgar a favor nem de uma parte nem da outra. Ele deve julgar de acordo com a parte que tem razão, em favor da parte que tem razão, não é? Sem procurar favorecer previamente nenhuma delas. Isso é ser imparcial. A justiça tem que ser imparcial. Aliás, qual que é o símbolo da justiça? A deusa Têmis, ou a deusa Justiça, ela é representada com uma venda nos olhos, não é isso? Uma espada na mão, uma balança na outra. Aquela venda nos olhos significa o quê? Justamente que para a justiça não importa quem esteja diante dela. A justiça deve julgar de acordo com os argumentos, de acordo com o que as partes trouxerem. Por isso que ela tem a balança, que é para pesar a argumentação de ambas as partes, pesar o direito de ambas as partes, para que seja dada a razão àquela parte que tem de fato mais direito. E aí, aquela venda nos olhos, então, significa que a justiça deve ser cega, no sentido de que ela não deve ser propensa a beneficiar ninguém. Não importa quem esteja diante dela, ela deve julgar da mesma forma. Isso é ser imparcial. E o juiz precisa ser imparcial. O juiz precisa ser equidistante. A palavra equidistância, ou equidistante, significa a mesma distância das partes. Ele deve ter a mesma distância de ambas as partes. Ele deve ser imparcial. Ele não deve se aproximar de uma das partes. Ele não deve, por outro lado, também se afastar de uma delas. Ele deve manter a mesma distância, ok? E aí, nós vamos ver que os casos de impedimento e suspeições são importantes, porque são situações que a lei considera que o juiz não tem como ser imparcial. Depois nós vamos tratar sobre isso, vamos ver, tá? Então, impedimento e suspeição são situações previstas em lei, situações que a lei considera que prejudicam, vou deixar assim que eu vou deixar para escrever embaixo ali, situações que a lei considera que prejudicam a imparcialidade do juiz, do julgador. Então, tanto o impedimento como a suspeição vão trazer situações que a lei considera que prejudicam a imparcialidade do juiz e que, portanto,
naquele caso é melhor ele não atuar, naquele caso é melhor ele não julgar, tá? Veja que não é caso de incompetência, porque o juiz é competente, sim, para julgar casos daquela situação. Se não for, né, vai ter que ser, claro, remetido para outro juízo. O juiz incompetente é aquele que a lei não lhe dá capacidade, competência. Não está entre as suas atribuições julgar aquele tipo de caso. Não é o caso aqui. No caso de impedimento ou suspeição, o juiz é competente, sim, para julgar aquele tipo de caso, mas a lei considera que, naquele caso concreto, a imparcialidade dele pode ser prejudicada. Nós vamos ver os casos, vai ficar claro isso, tá? E qual que é a diferença do impedimento para a suspeição? Então, a semelhança é essa. Em ambos os casos, a lei considera que a imparcialidade do juiz fica prejudicada. O impedimento são situações objetivas. O impedimento é sempre objetivo, quer dizer, é relativamente fácil de você provar o impedimento. A suspeição, por outro lado, é subjetiva. Por exemplo, o juiz será declarado suspeito, deve se declarar suspeito, se ele for amigo ou inimigo de uma das partes. Ora, o que é ser amigo e inimigo? Isso, o amigo íntimo e inimigo, né? Inimigo notório. É um conceito subjetivo, concorda? Então, aí não é tão claro assim. Então, aí vai depender, inclusive, do juiz levar isso em consideração e, se for o caso, a parte recorrer para que consiga a alegação de suspeição. Já o impedimento ele é mais objetivo. Por exemplo, um juiz não pode julgar um caso que envolva o seu filho. É fácil você provar, né, que é filho do juiz. Então, é uma circunstância objetiva, tá certo? O impedimento, ele causa nulidade absoluta se o juiz julgar impedido, o julgamento dele será desconsiderado. É nulidade absoluta. Não tem conserto e aquela decisão vai ter que ser anulada para que outra seja proferida por outro juiz. Já a suspeição gera nulidade relativa. Ou seja, se a parte não disser nada, se a parte que, né, em tese, poderia ser prejudicada, não disser nada, não tem nenhum problema, o processo corre normalmente. As nulidades relativas, elas dependem de alegação pela parte interessada para que sejam reconhecidas. As nulidades absolutas, não. Elas devem ser reconhecidas de ofício, ok? Muito bem. Então, feitas essas diferenças, vamos ver quais são os casos de impedimento e de suspeição que estão lá no artigo 144 ao 148. O artigo 144, ele vai falar sobre os casos de impedimento. Olha o que ele diz. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Então, quais situações aí que vai ser considerado impedido? 1. No processo em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, está dizendo o seguinte, olha, se o juiz, naquele processo anteriormente, ele funcionou como mandatário significa procurador, tá? Se ele agiu como procurador da parte, digamos que o juiz era advogado, antes de ser juiz, e aí ele foi advogado daquela parte naquele processo. E aí o processo ficou parado por um tempo, ficou suspenso, nesse meio tempo o advogado prestou concurso e passou e está como juiz. E aí, de alguma forma, esse processo volta a correr e vem para ele julgar. Ele deve ser declarado impedido, porque ele interveio como advogado da parte, como mandatário, não só advogado, como procurador da parte, tá certo? E aí é claro, né, que ele tem grande probabilidade, se ele pegar esse processo, de julgar favoravelmente a tese que ele defendia antes. Então a imparcialidade dele está prejudicada. Se ele também oficiou como perito, se ele era perito antes e atuou como perito, se ele atuou como membro do Ministério Público, ou se prestou depoimento como testemunha. Nesses casos, o juiz não pode intervir no processo, não pode julgar, tá certo? Porque ele, de alguma forma, se envolveu no processo. Também será declarado impedido o juiz que conheceu o processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Como assim? Essas primeiras situações são bem raras, tá? Mas o Código de Processo Civil prevê porque pode acontecer. Está dizendo a seguinte situação, ó. O juiz estava na primeira instância, e aí ele proferiu decisão. E aí alguém entrou com recurso.
E, às vezes, o recurso demora um tempo para ser julgado, tá certo? E, nesse meio tempo, o juiz foi promovido. Ele saiu daqui e virou desembargador lá do tribunal. Foi promovido a desembargador. E aí, por coincidência, ele pega esse recurso daquela decisão que ele proferiu. Ele deve se declarar impedido. Ele não deve julgar. Por quê? Porque, muito provavelmente, ele vai manter a decisão dele, né? Até, às vezes, por uma questão às vezes, de orgulho, o juiz não quer mostrar, né, que não quer voltar atrás. Então, portanto, a lei considera que ele está impedido. A imparcialidade dele está prejudicada nesse caso. Inciso 3. Também será declarado impedido o juiz quando nele estiver postulando, quando no processo estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então, se no processo estiver atuando aí como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente até o 3º grau, o juiz deve se declarar impedido. Então, por exemplo, o filho do juiz é advogado de uma das partes. O juiz deve se declarar impedido, porque filho é parente de 1º grau e deve ser declarado impedido parente de até 3º grau, ok? E aí, como é que a gente conta graus de parentesco? Pessoal, rapidamente abrindo um parênteses. Veja, nessas aulas iniciais, nós vamos abrir vários parênteses aqui com vocês, porque nós vamos ter que tratar de alguns conceitos que são importantes para a gente entender lá na frente, tá? Então, várias vezes vocês vão ouvir a lei falando de grau de parentesco. Como é que eu conto o grau de parentesco? Bom, primeira coisa, para contar o grau de parentesco, a gente tem que entender alguns conceitos. Nós temos 2 tipos de parentesco. Podemos ter, né? 2 tipos de parentesco. Existe o parentesco consanguíneo e o parentesco colateral. Aliás, ou por afinidade. Então, o parentesco ele pode ser quanto à sua origem, tá? Consanguíneo ou por afinidade. O que é o parentesco consanguíneo, pessoal? São aqueles parentes, né, que é da nossa família de sangue, tá certo? Aqueles parentes que a gente não tem condições de escolher, não é isso? A família onde a gente nasce. São os nossos parentes consanguíneos. Veja, o nome tem o mesmo sangue, a ideia é essa, certo? E parentesco por afinidade? São aqueles parentes que nós ganhamos de presente de casamento, né? Ou que você ganha quando algum parente consanguíneo seu próximo casa. Então, por exemplo, cunhado, sogra, genro, são parentes nora, são parentes enteados, são parentes por afinidade. Tá? São parentes que o vínculo com você se estabelece pela afinidade que você tem com alguém, com um cônjuge, por exemplo, né? Ou então, às vezes, o irmão casou e aí, então, ali ganhou uma cunhada. Então, é parente por afinidade, tá certo? E parente consanguíneo são os parentes da nossa família. Agora, além disso, o parentesco também pode ser em linha reta ou pode ser colateral. Em linha reta ou colateral. Embora esses conceitos se apliquem tanto ao parentesco consanguíneo como ao parentesco por afinidade, fica mais claro da gente entender no parentesco consanguíneo. No parentesco consanguíneo, o parentesco em linha reta é aquele que existe entre ascendentes e descendentes. Então, no parentesco em linha reta, eu tenho que alguém gerou outra pessoa. Por exemplo, pai e filho são parentes em linha reta, porque o filho foi gerado pelo pai, não é isso? Eu tenho o ascendente, que é o pai, e o descendente, que é o filho. Avô e neto também são parentes em linha reta. O avô é ascendente, o neto é descendente. Se o avô não existisse, o neto não existiria. Então, o descendente precisou do ascendente para existir. Se o ascendente não existisse, o descendente não existiria. Bisavô e bisneto, também parente em linha reta, ok? E os parentes colaterais? São aqueles que não descendem uns dos outros. Eu tenho parentesco colateral quando a existência de um independe da existência de outro. Se um não tivesse existido, isso não impediria o outro de existir. Exemplo, primos. Né? Os primos não descendem uns dos outros.
Tio e sobrinho também não descendem uns dos outros, tudo parentesco colateral. Os irmãos também são parentesco colateral, porque um não descende do outro, ok? Então, parentesco em linha reta, eu tenho ascendentes e descendentes. Parentesco colateral, um não depende do outro para existir, para nascer. E aí, como é que eu conto o grau de parentesco, pessoal? Vamos lá. Se o parentesco é em linha reta, eu vou falar isso daqui, no caso, o parentesco consanguíneo, mas vale também por afinidade, tá? Se o parentesco em linha reta, é fácil. Basta contar quantas gerações que separam essas pessoas. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui, ó, para a gente entender. Desenhar... Lembra daquelas aulas de biologia, né? Que fazia esses negócios de descendentes, desenhava... Tinha até um nome, esqueci o nome disso daqui. Não era genograma, sei lá como é que era. Para a gente entender. Vamos lá. Então, A e B tiveram 2 filhos. C e D, ok? Então, A e B tiveram 2 filhos, C e D. Por sua vez, C e D também tiveram seus descendentes. C teve 2 filhos. E D e F tiveram um filho, ok? Então, deu para entender aqui? Ó, A e B casaram, bom, a gente fala casaram, você não precisa nem casar para ter filho, mas enfim, A e B aí tiveram 2 filhos, C e D. E e C casaram, tiveram 2 filhos, G e H, e D e F tiveram I como filho. Essa é a história aqui dessa família, essa típica família feliz, tá certo? Vamos lá. Parentesco em linha reta, eu disse para vocês, é fácil para contar o grau de parentesco. É só sair de um, chegar no outro, contando quantas gerações separam. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui, C e G. C e G. C e G, eles são o que entre C? Pai e filho, tá enxergando? Ó, pai e filho, tá certo? Então, são pai e filho. Muito bem. Pai e filho são parentes em linha reta ou colaterais? São parentes em linha reta, porque um é ascendente, o outro é descendente, tá certo? O filho precisa do pai para existir. Se o pai não existisse, o filho não existiria. Portanto, parente em linha reta. Para contar é fácil. Eu saio de um, chego no outro e vejo quantas gerações separam. Ó, no caso, o que separa o pai do filho é uma geração só. Portanto, pai e filho são parentes de primeiro grau. Né? Para dizer completo, são parentes consanguíneos em linha reta de primeiro grau. Muito bem. A e G. A e G são o quê? A e G são avô e neto. Avô e neto. Tá enxergando? Avô, tá certo? O A é o pai do C, que é o pai do G. Portanto, A é o avô de G. Eles são parentes consanguíneos ou por afinidade? Consanguíneos, da mesma família de sangue. São em linha reta ou colateral? Em linha reta, porque o avô gerou o neto, não é isso? Se o avô não existisse, o neto não existiria. Então, são parentes em linha reta. Como é que eu conto o grau de parentesco? Saio de um, chego no outro, vendo quantas gerações separam. No caso aqui, ó, vamos sair do avô. 1, 2. Avô e neto são sempre parentes de segundo grau. São parentes consanguíneos em linha reta de segundo grau, ok? Bom, aí tá fácil, né? Contar em linha reta é tranquilo. Agora, como é que eu conto o grau de parentesco colateral? Eu vou dizer para você como é que é. Eu sei que é complicado ouvindo, mas aí nós vamos ver lá o exemplo, vai ver que não é tão complicado assim, tá? Como é que eu conto o grau de parentesco colateral? Primeiro, eu localizo as 2 pessoas na árvore genealógica, que nem está ali. Aí eu saio de um, chego no outro. Só que eu vou ter que passar necessariamente pelo ascendente comum mais próximo. E aí, cada vez que eu subo ou desço a geração, conto um grau. Não entendi nada, professor. Que horror, que difícil isso.
Vamos lá, vamos fazer exemplos para você ver que não é tão complicado assim. Ó. G e I. Agora nós estamos comparando G e I. O que eles são entre si? Como é que a gente chama, né, esse grau de parentesco? De G e de I. Veja, são primos. Concorda comigo? Por quê? Ó? O I é filho do irmão do pai de C. Em outras palavras, como é que chama o irmão do pai? Tio. Então, o I é filho do tio de G. Como é que a gente chama o filho do tio? Primo, não é isso? Então, G e I são primos. São primos. Parentes, consanguíneos ou por afinidade? Consanguíneos. Em linha reta ou colateral? Agora são colaterais. Por quê? Porque um não gerou o outro. Um não dependeu do outro para existir. Um não é ascendente, o outro é descendente. Não. Então são parentes colaterais. Como é que eu conto o grau de parentesco? Também vou sair de um e chegar no outro. Só que agora não é direto. Eu tenho que passar pelos ascendentes comuns mais próximos. Ou seja, tenho que passar por aqueles que ao mesmo tempo são ascendentes de G e são ascendentes de I e que estão mais perto deles. Quais são os ascendentes comuns mais próximos de G e de I? A e B, os avós. Por quê? C e E são pai e mãe de G, são ascendentes de G, mas não são ascendentes de I, são tios de I. D e F são ascendentes de I, mas não são ascendentes de G. Então, aqui não serve, tem que subir mais uma geração. A e B, ao mesmo tempo, são ascendentes de G, são avós de G, e também são ascendentes de I, avós de I. Portanto, A e B são os ascendentes comuns mais próximos. Veja que daqui para frente, todos são ascendentes comuns. G e I têm os mesmos bisavós, os mesmos tataravós, tá certo? Agora, eu vou parar aqui nos mais próximos. Então, vamos lá. Vamos sair do G e chegar no I? Como é que a gente faz? Ó, eu tenho que sair do G, chegar no I, passando por A e B, que são os ascendentes comuns mais próximos. Cada vez que eu subo ou desço a geração, eu conto um grau. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Portanto, primos são parentes de quarto grau. Ah, professor, isso aí está errado, porque tem aquele negócio de parente primo de segundo grau, né, que é o filho do primo. Então está errado isso, com quarto grau. Veja, esse negócio de primo de segundo grau é o que a gente fala coloquialmente. Esqueça isso na sua prova, pelo amor de Deus. Esqueça isso. Juridicamente, primos são parentes de quarto grau. O filho do primo já é até de quinto grau, tá certo? Não é de segundo grau no sentido que a gente usa coloquialmente, tá? Primos são parentes de quarto grau. Vamos fazer outro? G e D. G e D. São o que entre si? Sobrinho e tio, tá enxergando? Ó, ou tio e sobrinho, né? Sobrinho e tio, ok? Sobrinho e tio. Vamos lá. Sobrinho e tio são parentes consanguíneos. Em linha reta ou colateral? São parentes colaterais. Por quê, pessoal? Porque o D não gerou G. O G não é descendente de D. Não. Né? Se o D não existisse, o G poderia continuar a existir, porque ele é filho de C, não filho de D. Então, são parentes colaterais. Mesma coisa, no caso do primo. Sair de um e chegar no outro, passando pelos ascendentes comuns mais próximos. Quem são os ascendentes comuns mais próximos de G e de D ao mesmo tempo? Continuam sendo A e B. Porque A e B são são pais de D, portanto são ascendentes de D, então são também avós de G, são ascendentes de G. Então vou ter que passar novamente por A e B. Vamos sair do D agora, tanto faz, né? Vamos sair dele aqui, ó. 1, 2, 3. Portanto, tio e sobrinho são parentes de terceiro grau, pessoal. Terceiro grau, ok? Último, G e H. O que eles são entre si? Irmãos, não é isso? São filhos dos mesmos pais, são irmãos. Irmãos são parentes em linha reta ou colaterais? Irmãos são parentes colaterais, porque um não gerou o outro. Um depende do outro para existir, ok? Um não gerou o outro. Não é um ascendente e descendente, são parentes colaterais.
Mesma coisa, mesma regra. Saio de um, chego no outro, passando pelos ascendentes comuns mais próximos. Quem são os ascendentes comuns mais próximos de G e de H? Agora eu posso parar no C e no E. Eu não preciso ir nos avós, porque os pais já são ao mesmo tempo ascendentes de G e ascendentes de H. Então eu não preciso subir até lá, eu paro aqui. Aí como é que eu faço? Ó, 1, 2. Portanto, irmãos são parentes de segundo grau. Professor, agora eu tive uma crise de identidade. Quer dizer que aquela pessoa com quem eu dividi, né, boa parte da minha vida, que eu tinha ali como uma das pessoas mais próximas na minha vida, um irmão de verdade, ele é um mero parente colateral do segundo grau? É, mas isso é uma convenção jurídica, tá certo? Não diminua a sua afeição por seu irmão por conta disso. Mas irmãos são parentes colaterais, consanguíneos, colaterais, de segundo grau, tá certo? É assim que se conta o grau de parentesco. E no caso do parentesco por afinidade, também tem grau de parentesco? Tem. Aí você conta da mesma forma. E aí, para ficar fácil, pensa o seguinte. Veja, parente por afinidade são os parentes do cônjuge, não é isso? Sim. Tudo que os parentes do cônjuge forem em relação ao cônjuge consanguíneos, serão em relação a D aqui, no caso, por afinidade. Exemplo, ó. F pertencer a uma outra família, tá? Que é a família vermelha aqui. Aí vamos imaginar que ela tivesse um irmão e uma irmã. Então, quais os nomes que nós estamos originalmente dando a eles? De forma bem original, J e K, né? E aí tem também, claro, seus pais. L e M, tá certo? Então, essa daqui é a família vermelha, que é a família da F, que casou com D. Muito bem. Tudo que esse pessoal aqui de vermelho for de F, consanguíneo, vai ser de D por afinidade. Então, por exemplo, ó, MF, mãe e filha. Né? Mãe e filha são parentes em primeiro grau consanguíneo. Portanto, M, que é a sogra, e D, que é o genro, serão parentes por afinidade em primeiro grau também, em linha reta. Porque aqui são em linha reta. Ó, D e J são cunhados entre si. São cunhados, né? Qual o grau de parentesco? Aliás, cunhado é parente? É, parente, juridicamente é. Parente por afinidade. Qual o grau de parentesco? Vamos lá. O que J é de F? Ele é irmão de F. Portanto, F e J são parentes consanguíneos colaterais de segundo grau, não é isso? F e J. Então, são parentes consanguíneos colaterais de segundo grau. O que D e J serão? Serão parentes por afinidade colaterais de segundo grau. Então, tudo que esse pessoal for do cônjuge consanguíneo vai ser de D por afinidade. Ok? Então, é assim que se conta graus de parentesco. Voltando lá no artigo 144, está dizendo o seguinte, ó. Se no processo estiver atuando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, cônjuge ou companheiro ou parente até o terceiro grau do juiz, o juiz deve se declarar impedido, tá? Então, se o filho do juiz, por exemplo, estiver atuando como advogado, o juiz tem que se declarar impedido. Se o sobrinho do juiz estiver atuando como promotor, tem que se declarar impedido, porque é terceiro grau. Agora, se o primo do juiz estiver atuando como advogado, aí já não precisa, porque impedimento vai só até terceiro grau. E primo é parente de quarto grau, ok? Continuando, ó. Também será declarado impedido o juiz, inciso 4º, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, aliás, o inciso 3º, vou voltar, vou comentar uma coisa com ele aqui. Se for parte no processo, cônjuge ou parente até terceiro grau do juiz, ele deve se declarar impedido. Assim como se estiver atuando como advogado, promotor, o cônjuge ou parente até terceiro grau, o juiz também tem que se declarar impedido. Então, para guardar, no processo, está atuando como parte ou advogado, incluindo o promotor, né? Está atuando como parte ou advogado, o cônjuge ou parente até terceiro grau, o juiz deve se declarar impedido, tá? Só que em relação ao inciso 3, ó, que vou comentar lá na frente, aproveitar aqui, que é quando, né, quando o parente até terceiro grau for advogado ou promotor, o parágrafo 1º diz o seguinte, ó, veja que não é quando é parte, é quando é promotor ou advogado, tá? Ou parente até terceiro grau.
Na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Então é o seguinte, se o juiz entra no meio do processo, é isso que está dizendo, ok? Então, por exemplo, tem lá, o cara foi constituído advogado, e o processo correu, e aí por alguma razão foi para esse outro juiz. Aí o juiz entrou aqui, ó. Nesse caso, se o juiz for parente até 3º grau do advogado, não pode, tem que ser outro juiz, tá certo? Agora, a contrário senso, né? Se o advogado, membro do Ministério Público ou defensor público não integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz, o juiz não será declarado impedido. O que vai acontecer é que o advogado não pode atuar, tá certo? Porque quem entrou primeiro aqui foi o advogado, que é parente. Se o juiz que é parente dele até 3º grau for entrar, está impedido, não pode. Agora, se for o juiz que entrou antes, o advogado foi trocado no meio do processo, aí é o advogado que fica impedido de atuar no processo, ok? E o parágrafo 3º também traz uma disposição sobre o inciso 3, ó. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. É uma disposição nova do Código de Processo Civil que diz o seguinte, nós já vimos, parte ou advogado que seja parente até 3º grau do juiz, o juiz tem que se declarar impedido, tá certo? Só que, às vezes, o advogado, o parente dele de até 3º grau, é do escritório de advocacia, que está patrocinando o cliente, mas não está no processo. E aí o juiz não se declarava impedido, porque dizia, não, tá certo, o meu irmão trabalha no escritório, que está atuando nesse processo, mas o meu irmão não está atuando. Só que aí, claro que ele, né, como era escritório do irmão dele, havia grande chance dele julgar favoravelmente o escritório de forma parcial. Portanto, agora diz o seguinte, resumindo tudo, pessoal, vamos lá. Se o parente até 3º grau, incluindo o cônjuge, claro, for parte ou advogado, incluindo o promotor, no processo, o juiz deve se declarar impedido. Tá? Inclusive quando o parente até 3º grau fizer parte da sociedade de advogados que está atuando no processo, mesmo que o parente dele propriamente não tenha procuração, não esteja atuando diretamente. E aí só não vai ser declarado o impedimento se o juiz já estava, o impedimento do juiz, se ele já estava atuando no processo quando da chegada do advogado, que aí o advogado que fica impedido, né, o parente até 3º grau, porque o juiz já estava antes. Agora, se o advogado já estava, o juiz fica impedido de atuar. É isso que está dizendo aí o artigo 144, ok? Bom, vamos falar mais um, inciso 5º, ó. Também será declarado impedimento do juiz, quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Porque, às vezes, o juiz não é parte. Se o juiz for parte no processo, ele já não pode julgar o próprio caso, claro, né? Imagine que interessante, o juiz julgando uma ação que ele é autor ou uma ação que ele é réu. Claro, né, que ele vai julgar favoravelmente a ele. Então, já vimos que pelo inciso 4º não pode. Agora, o que acontecia muito? Às vezes, o juiz não era parte porque era uma pessoa jurídica, mas ele era administrador da pessoa jurídica. Então, também está dizendo que não pode, tá certo? Se ele for sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica, que é parte no processo. Quando a gente fala parte, pessoal, parte aqui, as partes são o autor e o réu, tá? Partes são o autor e o réu. Então, se a pessoa jurídica que for parte no processo, o juiz for membro da direção ou administração, não pode, porque é como se o próprio juiz fosse o autor ou réu no processo, aí não pode, ok? Bom, o nosso tempo já foi, vamos ficando por aqui. No próximo bloco, nós vamos continuar a falar aí sobre impedimento e suspeição. Até mais.